muda, gira, se transforma, evolui, pensa. Time Thinkers Podcast. Junte-se a nós. Viaje no tempo. De volta, Time Thinkers, mais um episódio do podcast que você acompanha aí no YouTube, no Spotify, nas plataformas, no Deezer, né, no SoundCloud. E hoje, um papo aqui, André, sensacional sobre Smart Cities. Primeiro, qual André você está falando aqui? Não, o André que eu estou me referindo é você, para apresentar o outro André. Esse aí é o Xará famoso. André Águia, Xará famoso. André foi secretário aqui no município de Campina Grande, é auditor do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, está envolvido com uma série de projetos interessantes. André tem caixa para uns 4 ou 5 episódios de podcast aqui, né? Só a experiência lá no Espaço Cidadania Digital, né? Que André participa tem virado um espaço de tem referência. Virado um espaço de referência, né, na Paraíba. Mas hoje, aproveitando a época do São João, né, e aproveitando esse ambiente de Campina, André, o papo da gente hoje é Smart Cities. Seja muito bem-vindo, muitíssimo obrigado aí pelos seus minutos preciosos. E defina para a gente começar, o que é que você considera hoje, dentro da conceituação atual, o que é que uma cidade precisa apresentar como requisito para entrar na lista de uma cidade inteligente? Obrigado pelo convite. Essa é uma questão interessante porque o conceito de Smart City não é algo ainda consagrado, que você tem um conceito só, é um conceito em construção. E eu gosto muito daquela história. O que é uma cidade inteligente? Uma cidade que tem resultado, uma cidade sustentável, uma cidade que é amiga não só dos turistas, mas principalmente de quem mora nela, né? Uma cidade que tem a ver com eficiência alta, tem a ver com redução de energia, tem a ver com cuidados com o humano, com a natureza, e ela pode ou não introduzir tecnologia de forma intensiva. Ela nasce dentro de duas variáveis importantes, que é o intenso processo de urbanização que vive o mundo hoje, algo sem precedentes. A gente vai chegar em 2050 com 2/3 da população vivendo em cidades. A gente fala de cidades, megacidades e agora gigacidades. A China está pretendendo construir cidades de 170 milhões de habitantes. Sim. O que seria um grande desafio, e também pode ser um grande espaço de oportunidade para resolutividade, para resolver problemas. Você conseguir resolver grandes problemas que afligem o mundo como um todo, que dá que você concentra. Algo que também é importante que se diga, você está migrando as pessoas para o meio urbano, deixando o campo, mas você não está perdendo a produtividade de alimentos. A tecnologia está cada vez mais... de certa forma, né? Esse êxodo. Esse êxodo hoje não interfere mais na produção de alimentos, que antigamente era uma coisa muito importante. Você não podia tirar as pessoas do campo porque você ia ter um problema. Esse equilíbrio era fatal, né? Era fatal. Hoje você não tem mais... Hoje há uma conversa até interessante, um assunto interessante. A gente tem fome hoje porque quer, não é mais uma dificuldade tecnológica. Não é? Se houvesse uma concentração de esforços, decisões políticas, e a gente concentrasse, era possível sim acabar com a extrema pobreza, porque hoje já existem tecnologias, técnicas e procedimentos, já em atuação, inclusive no Brasil, que a gente não haveria mais fome no mundo. Então, não é mais um problema. Fome não é mais um problema no mundo. Então, mas eu diria, né, trazendo até para a nossa realidade brasileira, que o desafio no campo, o Brasil é um dos top, está na liderança global, né, de produção. O nosso desafio parece ser muito mais as cidades. As cidades brasileiras aí não estão nem nada perto do modelo de uma cidade amigável, como você descreveu, né, na Smart City. Esse André aqui. André, você tem a experiência pública, de gestão pública aqui em Campina Grande, envolvido com algumas secretarias, não é uma só, então você tem assim a visão de foco de diversos desafios diferentes e uma visão diferente em termos de orçamento, em termos de órgão, em termos inclusive de alocação, né? Porque aqui você está envolvido com a gestão, Poder Executivo de Campina Grande. O Tribunal de Contas é uma ligação muito mais com o Poder Legislativo, um órgão ligado ao Poder Legislativo, com outra realidade orçamentária, com outra realidade, né? São contextos também diferentes. Quais são os desafios? Porque as duas ordens podem contribuir com cidades inteligentes. O município, uma gestão mais direta, né? E o tribunal, através de outras ferramentas, também pode contribuir para essa construção dessa cidade inteligente. Como é que você avalia, assim,
dos dois pontos de vista. Traga a visão aí dos dois lados. Primeiro, assim, só continuando, a gente não pode trazer tecnologia para uma cidade que está mal planejada, mal dividida, com plano diretor ineficiente, sem o sistema de mobilidade urbana funcionando. A gente está assistindo Campina Grande, João Pessoa, Recife, Natal, numa situação ainda mais séria. A gente está com os sistemas de mobilidade falindo, sistema de transporte público estão falindo em todas essas cidades. A gente tem um problema de segurança sério ainda, a gente tem um problema de iluminação pública, a gente tem um problema de atenção básica, de você precisar interferir e fazer mensurações melhores, ou seja, a eficiência dos serviços das cidades estão carentes. Então, simplesmente chegar com tecnologia, a tecnologia não é mágica, né? Você vai ter que repensar as cidades dentro do novo conceito de novo urbanismo. A gente tem que deixar aquelas cidades... Antigamente a gente pensava, se você vê as cidades hoje, Brasília é um exemplo, é uma cidade para bater foto de avião, não é uma cidade para se morar, para se viver. Então, precisa se reconstruir, se redesenhar. Então, qual é a vantagem? Você vai usar agora a tecnologia, junto com essa nova concepção de você fazer bairros autossuficientes. Você não pode pensar mais em estratificar um bairro para determinada, para comércio, um bairro para estudo, um bairro para morar. Não, você tem que criar ambientes de vivência que o deslocamento seja o mínimo possível. Você está propondo um novo zoneamento urbano, é isso? Um zoneamento dentro de um conceito de novo urbanismo, que você, dentro das regiões, você não estratifica mais tanto, você vai poder viver dentro daquele raio de ação. As soluções para as pessoas estão dentro de um raio do seu menor. ambiente, que não precisa se deslocar, tanto para empregabilidade, como para lazer, como para educação, como para suas compras. Se você precisa se deslocar menos, você gasta menos energia, você gasta menos dispêndio do ponto de vista do seu dia a dia, e você termina fazendo uma cidade ser mais eficiente. Aí entra a tecnologia. Porque se você consegue começar a desenhar a cidade nesse sentido, você vai ter possibilidades, e aí através de sensores, de algoritmos, de você mensurar cada aplicação de política pública. Essa é a vantagem da Smart City. É que você vai aplicar uma política pública planejada dentro de um novo conceito, mas você vai ter uma mensuração automática. E você já vai ter uma velocidade de resposta. Exemplo simples. Você implanta um novo sistema de, vamos dizer, linha exclusiva de ônibus na Floriano Peixoto. E eu quero medir como é que está sendo o tráfego, como é que está a capacidade de deslocamento, como é que estão as calçadas. Eu consigo hoje, com sensores, ter essa visão sem contratar nenhuma empresa para fazer avaliação, aquelas pesquisas de campo. Você faz em tempo real. Você pode verificar hoje, por exemplo, como é que está a segurança. A Campina hoje tem aproximadamente 38 câmaras. A ideia era a gente trabalhar com 300. Você imagina Campina com 300 câmaras, João Pessoa com 600. Você teria um controle completo do trânsito e da segurança pública. Então, assim, quando você começa a somar os dispositivos dialogando entre si, aí usando a internet das coisas, e algoritmos capazes de fazer leituras de eficiência, aí você vai se aliar aqui a um sistema de Tribunal de Contas que vai mensurar também sobre o olhar de legalidade e de eficiência e capacitando aí o cidadão para empoderá-lo do ponto de vista de cidadania digital. Aí você cria vamos chamar assim, uma trilogia da eficiência. Controle social eficiente, com cidadão empoderado, política pública mensurada em tempo real, com dispositivos, tá certo? E a cidade, do ponto de vista privado, também funcionando dentro do ponto de vista de eficiência. Porque esse zoneamento que aqui André se referiu, é um zoneamento, não é uma preocupação muito recente de metrópoles. Metrópoles já tinha essa preocupação com o zoneamento, mas parece que o contexto tecnológico não permitia esse grau de eficiência da trilogia, né, que André mencionou. Que agora não só possibilitou essas cidades grandes fazer uso disso, mas a cidade de médio porte também, de entrar nessa zona de aproveitamento. Lembra que o zoneamento, você vai ali e fala, vamos fazer as áreas industriais, as áreas de comércio, as áreas de moradia, as áreas de centro de cidade. Por exemplo, havia um conceito da década de 80 que você deveria retirar, fazer o centro administrativo afastado para você induzir uma nova onda de crescimento. Qual que era o resultado disso? Os centros históricos, então o patrimônio histórico, os sítios históricos, esvaziavam e a ruínas. Nós temos um exemplo de João Pessoa, que não era para ter tirado, como iam tirar agora, inclusive, a Assembleia. Era outro erro grave, porque se você tira ali, desfaz a utilização daqueles prédios, você tira o quê? Tira a manutenção e tira o quê? A vida do lugar. Smart occupation, né? Exatamente. Você tem que ter um smart occupation, uma ocupação inteligente, você tem que ter indicadores inteligentes também, você também tem que criar indicadores inteligentes, porque aí tem um detalhe, que a gente está olhando o lado positivo, né? Você criar uma governança algorítmica, com mensuração em tempo real, e as coisas funcionando, e você medindo tudo e dando resposta à execução de política pública. Mas aí você vai perder em privacidade, você vai desumanizar as decisões. Tem um trade-off, né? Tem um trade-off aí. Então, assim, hoje a gente precisa, de verdade,
não só reorganizar as cidades, introduzir os conceitos de Smart City, mas a gente precisa também humanizar as governanças algorítmicas. Mas aí me vem uma curiosidade de tudo que você está me trazendo aí. Me parece que você está me vendendo aqui a ideia de que a Smart City depende muito da Data Analytics, né? Depende muito da questão da leitura dos dados, da captação desses dados e, de certa forma, também na questão do tratamento desses dados. E eu perguntaria, pela sua própria experiência dentro do poder público, nós temos um poder público com profissionais preparados para isso? A gente tem o que a gente chama ilhas de excelências. Se você olhar aqui hoje, por exemplo, a gente não precisa sair da Paraíba hoje para desenvolver nenhuma ferramenta. Por exemplo, a experiência nossa de modelo de negócio do tribunal, a gente faz com o FCG e o UFPB. Tá certo? E é possível também usar o EPB, porque nós temos aqui o NUTS. São os parceiros de São desenvolvimento parceiros, do TCE você não hoje. precisa sair, hoje são os 3 parceiros. Que tem apresentado, me permita, André, ferramentas que têm se destacado no Brasil e também para fora. Fantástico. Né? Robôs o sucesso virtuais. agora do Compra Certa. Preço da hora. Preço da hora. Preço da hora foi lançado hoje, aí robô tubalina, robô assistente. São ferramentas que você pode usar. É possível sim. Agora, em larga escala, vai precisar de um nível de compreensão, porque você não pode deixar também um algoritmo por si só, tomou uma decisão e você não ter alguém com sensibilidade para dialogar com a decisão do algoritmo. Uma revisão humana, pelo menos. Uma revisão humana, né? E outra coisa, quem vai fazer o algoritmo? E se o algoritmo for feito ou a tecnologia for introduzida em um sistema que já está assim, contaminado do ponto de vista de gerar desigualdades, você vê que Campina Grande tem, a maioria das regiões tem uma renda abaixo de 1 e 2 salários mínimos. Então, a tecnologia é também, do jeito que ela é capaz de provocar prosperidades e ondas de abundância, ela é capaz de intensificar a desigualdade. Então, assim, é aquele show. A tecnologia também não é muito para amador, não, viu? E não é muito só para matemático, para físico e para ninguém de computação. É eminentemente uma área que depende de sensibilidade filosófica, humana, sociológica, antropológica. Mas essa é a minha questão. Eu estou perguntando justamente dentro do ponto de vista da administração hoje. Há um servidor preparado para ter essa humanização no tratamento da tecnologia? Ou é, Eu acho- é parte da construção? Eu a gente acho precisa? que não existe nenhum lugar que você vai encontrar todo mundo preparado. Agora, a parceria, academia, iniciativa privada e poder público, a gente consegue compor, vamos dizer assim, um grupo capaz de enfrentar o desafio. O poder público não é capaz sozinho. Iniciativa privada, muito menos. E a academia precisa do mundo real. Então, agora, esses 3 atores juntos, Não é a solução, gente é mas capaz... é caminho, né? É um grande caminho e é capaz de proezas e de resultados excelentes, como já está se conseguindo na própria Paraíba. Ô, André, me diga uma coisa, você tem girado também fora do Brasil e nos últimos tempos também em algumas incursões à Ásia. E qual é uma cultura diferente, com um contexto diferente, em termos de organização social, em termos de organização urbana também. Realidade, inclusive números muito diferentes, como é o caso de Taiwan. O que é que você colhe, assim, primeiro das duas, o que é que você leva, né, que você sente que é positivo, ou que você sente que é gap para a gente resolver no Brasil, e o que é que você tem trazido dessas últimas incursões? Assim? Eu fui o ano passado, mais dentro de uma certificação de Smart City. E aí, o que a gente viu que é interessante, que muitas das coisas estão se fazendo, por exemplo, em Taiwan, que é um lugar menor do que a Paraíba, uma ilha menor do que a Paraíba, com 23 milhões de habitantes. Então, coisas como, por exemplo, não produção de lixo é a questão estratégica de lá, não é? Economia verde. Então, existe assim, uso de tecnologia, mas, por exemplo, a cidade, talvez uma das melhores smart cities do Brasil hoje, do mundo hoje, desculpa, é uma cidade pequenininha do Japão que adotou o conceito de zero produção de lixo, sem usar nenhuma tecnologia. Por isso que eu digo, a smart city também é chegar em resultados. O que é possível extrair hoje desses países? Eles focam numa coisa que é fundamental, no público e no privado, eficiência. Isso a gente pode adotar em qualquer lugar. Nós visitamos, na época do Smart City, o sistema de Smart School. Então, escolas que mensuravam a eficiência. Eu achei aulas de alunos de nona série, né? E assim, adolescentes. E a diferença era só uma. Não era em si a tecnologia, porque é possível fazer aqui. Era que toda aula tinha uma mensuração de eficiência, usando Big Data, usando algoritmo. Então, toda aula você botava criatividade para eles usarem e mecanismos que aferiam o resultado dos alunos, do professor e da sala de aula. Competência-chave e a mensuração de mensuração resultado de no eficiência. final, né? Em educação, a gente viu em mobilidade urbana, viu em saúde. Então, assim, focar em eficiência. Quando você foca em eficiência, até a questão da corrupção, você passa a ser uma coisa quase acessória. Eu digo muito, o problema da gestão pública do Brasil não é corrupção. Corrupção é um problema. O problema é ineficiência. Se você consegue criar modelos de mensuração de eficiência em tempo real, desencoraja a corrupção, desencoraja com controle certeza. social, não só desencoraja, porque você não tem como fazer um contrato com alguém que tem que dar tudo dele naquele contrato, se você vai ter que desviar dinheiro. Então, a própria busca por eficiência
ela termina por inibir a corrupção. Daí a importância nesse processo de ferramentas de empoderamento do cidadão, né? Desse controle. Né? Exato. E Essa aí, fiscalização. E essa fiscalização, acho que pelo menos mais uns 2 podcasts aqui para André trazer essas ferramentas específicas do tribunal, que são, a gente disse e vai repetir agora, são ferramentas que têm sido desenvolvidas de ponta, né, utilizando tecnologia desenvolvida na Paraíba, mas que tem assim, empoderado o controle público. E o espaço continua aberto, a gente realmente precisa de um episódio. Tem espaço para mais uma pergunta só? Tem. Mas como o Time Thinkers tem essa pegada também do business, eu perguntaria para você, André, você vê espaço para o jovem empreendedor participar de alguma forma, a iniciativa privada, mas principalmente para o jovem empreendedor, o jovem empresário, ingressar nessa onda positiva da eficiência da Smart City? Eu precisava entrar nesse assunto. Outra coisa que a gente tem que aprender um pouco do modelo asiático, é criar ambiente de negócio para empreendedorismo. E isso a gente precisa fortalecer, porque aqui tem 2 especialistas no assunto, a gente está criando uma sociedade que vai ter uma mutação muito grande do nível de empregabilidade. E as cidades precisam ser ambiente de negócios, em ambientes empreendedores de negócios. Então, as oportunidades que vão surgir para jovens empreendedores, jovens no sentido de cabeça, não de idade, a adentrarem nesse mundo público e privado e, através de parcerias, de uso de privado e público, gerar renda, emprego, prosperidade, qualidade de vida e gerar resultados públicos, assim, é uma coisa que eu acho que é ilimitada e é empolgante. Às vezes a gente vê o futuro com medo, e é de se temer, mas também existe assim, uma empolgação das grandes oportunidades que vão surgir e estão surgindo para empreendedorismo dentro de Smart City. É assim, algo que deixa você vibrando e empolgado, porque aí existem muitos espaços, até porque existem muitos desafios e muitos problemas. Onde existe muito desafio e muito problema, existe muito espaço de resolutividade. Cada vez mais o mantra, né? Foque no problema, né? Foque no problema. É isso. Time Thinkers, acho que olhando mais para o futuro do que nunca, né? Perfeito. Com essa observação aí do André. André, brigadíssimo por sua presença. Fechamos mais um, é isso, André? Mais um Time Thinkers. né? Cláudio Lucena no comando. A gente se vê. O mundo muda, gira, se transforma, evolui, pensa. Time Thinkers Podcast. Junte-se a nós. Viaje no tempo.